Eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui juntamente com os irmãos. Eu, salvo me engano, há muito tempo que eu participei de um culto aqui, como eu disse, no encontro que tivemos da Fraternidade Reformada. Eu acho que foi na inauguração, quando da constituição da igreja lá na UBM, não é isso? No campus da UBM. Então tem muito tempo, né? Embora isso não diminua a nossa comunhão, irmãos, porque a nossa comunhão não é pautada nos nossos encontros, não pelo menos essa comunhão mais universal. Claro, a comunhão da igreja local é fundamental, o encontro, né? É fundamental estarmos juntos. E isso é uma coisa tão séria que, embora não seja esse o assunto dessa manhã, o autor aos Hebreus já tratava como mau hábito os irmãos que não se reuniam, e não tinha nem pandemia, né? No máximo, talvez uma perseguiçãozinha de leve, né? Para não falar o contrário, né? Mas a igreja sempre foi pautada por essa questão de estar junto. Então, quero dizer que é muito bom estar junto com os irmãos na comunhão desta igreja local, onde o Senhor Jesus Cristo está presente através do seu Espírito Santo e através do seu corpo, que é a igreja. Quando eu cheguei, eu falei com o Paulo, né, também um amigo de longa data, né, esses 30 anos, quando eu cheguei no ministério, já estava com 8 anos. Quer dizer, você está ficando velho mesmo, Paulo. E eu não quero alcançar você, entendeu, né? Eu não quero alcançar você. A gente tem 8 anos de diferença, então mantém essa distância, né? Já que ele falou, né, eu não sei nem se eu vou chegar ao final do ano, né? A Deise deve ter falado misericórdia, né? Mas a gente fala isso e é verdade, né? Mas não quero te alcançar, não. Não agora, por enquanto. Vamos deixar para daqui, quem sabe, uns 60 anos, né? Tá bom? Se Jesus não houver voltado até lá, diante do mundo que nós estamos vivendo e da conjuntura de coisas, né? A gente fica pensando quão longe possa estar a volta de Jesus. Mas também esse não é o assunto dessa manhã. E, como eu disse, eu cheguei aqui, eu falei, olha, então eu posso tirar aqui a indumentária? Não, pode ficar à vontade. Se eu soubesse, eu teria vindo com a camisa do Vasco, se eu podia ficar à vontade. Porque eu tenho certeza que eu teria muitos intercessores por mim aqui nessa manhã, né? Os irmãos iam se lembrar de mim, vou orar para aquele pastor lá, porque ele realmente é cristão, ele é sofredor, leva a cruz, ele leva até aquela cruz, né? Mas o importante é estarmos revestidos de Cristo. Porque o tema nessa manhã é desafiador, é solos Cristos. E eu coloquei aqui como subtítulo a suficiência do Senhor Jesus. E nós temos vivido uma grande crise, irmãos. Sempre tem se falado sobre a questão de se hoje nós precisamos de uma nova reforma. Todo mundo fala sobre isso. Outros trabalham a questão, não, nós deveríamos manter os pressupostos da reforma. Uma igreja reformada, sempre sendo reformada, sempre sendo tratada pelo Espírito Santo através das Escrituras, através da palavra. Mas eu creio, irmãos, que a coisa está tão difícil que, de fato, embora antes eu pensasse, não, nós precisamos manter esse ritmo, essa pegada da reforma, hoje eu penso que a gente precisa de uma nova reforma, no sentido de uma intervenção de Deus, com um reavivamento da igreja, com um chamado à volta às origens, à volta à palavra. E eu creio que Deus tem feito isso. Deus tem levantado muitos homens e mulheres com este amor pela palavra. Mas o tema hoje não é só a Escritura, é solos Cristos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 7. Eu quero convidar você a se colocar em pé uma vez mais para a leitura da palavra do Senhor. Eu estarei lendo na Nova Almeida Atualizada e depois farei uma leitura na nova tradução, NVT.
Nova versão transformadora. A palavra do Senhor, na Almeida, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. E ainda, a Nova versão transformadora. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isto é bom e agradável e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Rendemos-te graças, ó Deus, pelas Escrituras e pela suficiência que Cristo nos dá, nos confere a alegria, a paz no coração de saber que o Senhor nos ama. E a prova maior foi o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, levando sobre si os nossos pecados, sofrendo sobre si o castigo que nos traz a paz, nos redimindo, nos remindo, nos resgatando, nos comprando, expiando e perdoando todos os nossos pecados, para que, justificados pela fé, tenhamos paz contigo, ó Deus, e assim a segurança de saber, humildemente e gratos, que como eleitos de Deus, somos o teu povo. Nós que não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus. Nós que não havíamos alcançado a misericórdia, mas a misericórdia nos alcançou em Cristo, poderosa e graciosamente. Louvado seja o teu nome, por Cristo, pela cruz, pelo túmulo vazio, pela promessa de que aquele que ascendeu aos céus um dia voltará. Promessa essa que confere em nosso coração o teu próprio Espírito. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos vivido, irmãos, tempos onde se tem cumprido aquilo que o salmista, no Salmo 11, a partir do verso 1, vaticinou, dizendo: no Senhor eu me refugio. Por que então vocês me dizem, voe para os montes como pássaro? Os perversos preparam seus arcos e colocam as flechas nas cordas. Das sombras eles atiram contra os que têm coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? Até aí o verso 3. Em outra tradução, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Que outros tempos nós vivemos, senão aqueles em que tudo aquilo que nós considerávamos imexível, irretocável, insofismável, um alicerce firme, forte para edificarmos, para construirmos a vida de forma segura, e que agora é questão de opinião, de interpretação, de hermenêutica, de forma de pensar. A verdade é que, sim, nós temos cada um uma visão de mundo, uma cosmovisão. Mas o que preocupa, irmãos, é quando nós olhamos para a igreja e percebemos que a visão de mundo da igreja, a cosmovisão da igreja, ela tem mudado fundamentalmente. E quando isso muda fundamentalmente, se os fundamentos forem
mexidos, não forem seguros, como se confiar naquilo que está sendo construído? Nós sabemos que a parte mais importante de uma casa, de uma construção, de uma edificação, são os seus alicerces. Porque eles vão dar base para tudo quanto vai ser construído ali em cima, não importa qual vai ser a forma, de certa maneira importa, mas eu quero dizer é que mais importante do que pensar naquilo que vai ser construído em cima, é necessário pensar, calcular e ter a segurança e certeza que o alicerce, o fundamento é bom. Ele vai aguentar a estrutura. Como o pastor Paulo estava dizendo, né, sobre a temática dos solas e também dos 5 pontos, né, vamos dizer assim, exposta e bem entendida para se construir, para se fundamentar a igreja. Hoje, no contexto que nós vivemos hoje de cristianismo, isso é fundamental. Porque não existe neste mundo, pautado nessa chamada, segundo Zygmunt Bauman, né, aquele pensador, modernidade líquida, não existe a verdade, mas sim as verdades. A sua verdade, a minha verdade, a verdade dele, a verdade dela, até a verdade délix, né? Uma coisa por aí, né? Contudo, ainda que toda a estrutura do mundo, da sociedade, passe por uma profunda mudança em todos os sentidos, algo que permanece firme, mesmo contra a vontade do homem, é o firme alicerce que Deus estabeleceu. Gente, quem já passou pela experiência de cortar uma árvore, coloca aí de muitos anos, talvez aí de 20 anos, uma boa árvore, e depois pela experiência de arrancar as raízes. Alguém já tentou fazer isso? Ainda bem que ninguém tentou, porque é algo extremamente difícil. Você pode cortar os galhos, a copa, né? Você vai cortando o tronco, por mais espesso, grosso que ele seja, mas quando você chegar na raiz, aí que o trabalho vai começar. Eu arrisco a dizer que dificilmente alguém consegue arrancar toda a raiz de uma árvore, porque ela já se espalhou. Você consegue arrancar aquele toco, e tem gente que coloca fogo, e tem gente que usa aquele braço mecânico, hidráulico, porque é raiz, está ali, se espalhou no solo, está firme. Ao falar a Timóteo, na sua segunda carta, o apóstolo Paulo diz no versículo 16 em diante o seguinte: evite conversas tolas e profanas que só levam a mais comportamentos mundanos. Esse tipo de conversa se espalha como câncer, a exemplo do ocorrido com Himeneu e Fileto. Eles deixaram o caminho da verdade, afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu. E com isso, desviaram alguns da fé. Doutrina não é questão apenas de cuidado, irmãos, é questão de vida espiritual. É só apenas um corte aqui, dentro dessa palavra que eu vou continuar lendo aqui em Timóteo 2, 2 Timóteo 2. Doutrina não é uma questão de vaidade pessoal ou eclesiástica institucional. É uma questão de zelo com a vida espiritual, porque nós vivemos conforme aquilo que nós cremos, conforme a nossa visão de mundo. E a visão de mundo cristã, ela é fundamentalmente determinada pela maneira como nós cremos. Por isso, ortodoxia é crer da forma certa. Se você crê da forma errada, você tem uma visão errada de Deus, e você se relaciona de maneira errada com Deus, e você tem uma interpretação errada das Escrituras, e aí, no final de tudo, das contas, está tudo errado. Mas Paulo disse, embora na prática hajam esses problemas, até mesmo que pessoas atentem, deem
ouvidos àqueles que se desviam da palavra, o alicerce sólido de Deus permanece firme. Com essa inscrição, o Senhor conhece quem pertence a Ele. E todos que pertencem ao Senhor devem se afastar do mal. Embora nós vivamos um tempo de muita confusão religiosa e dentro da igreja confusão doutrinária, irmãos, isso não altera a firmeza do alicerce de Deus e da palavra de Deus. É por isso que nós seremos indesculpáveis se nos desviarmos. Por quê? Porque a palavra de Deus não deixa margem para dúvidas. Ela é firme. A palavra de Deus é o nosso firme fundamento. Essa expressão solos Christus, como todos sabem, se tornou um dos axiomas, um dos lemas das divisas da Reforma, juntamente com sola fide, sola Scriptura, sola gratia, todas amarradas pela necessária conclusão: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Isso nos lembra que tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o fim principal do homem, já diz o breve Catecismo de Westminster e tantos outros. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, usufruir de Deus, ser beneficiado por essa presença de Deus, pelo privilégio de glorificar a Deus através das nossas vidas, o que é mérito não nosso, mas daquele que faz, que opera isso em nós de maneira agradável, de maneira coerente com a sua palavra. Assim, homens como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros, inclusive mulheres, né? Porque ao lado desses homens haviam mulheres de Deus, embora a história não fale muito delas. Naquele especial momento da história humana se colocaram nas linhas de batalha, mas não para travar qualquer combate, mas o bom combate. Eram tempos graves e de muita urgência. E nós vivemos igualmente tempos de urgência e de grande gravidade e perigo moral, social e, sobretudo, espiritual. E isso tem a ver com a forma como nós cremos. E isso tem a ver com a forma como nós nos posicionamos. E é por isso que urge se levantarem hoje também homens, mulheres, jovens, adolescentes e até mesmo crianças, que corajosamente, com o mesmo ânimo e prontidão daqueles que envergaram lá no passado essas divisas e firmados nelas, viveram vidas cujo propósito não era outro, senão a glória do Trino Deus. Urge que hoje se levantem cristãos, discípulos, servos e servas do Senhor, com essa mesma coragem de dizer para o mundo: somente Cristo é o fundamento da minha vida e da minha salvação, e não há outro, porque este fundamento foi posto e ele não será retirado. É interessante começar, já tendo começado, mas começar aqui, voltando ao texto, a nossa reflexão, percebendo o chamado de Paulo para que Timóteo, juntamente do apóstolo, fossem homens de oração. Aqui, a ênfase desses termos correlatos parecem reforçar aspectos distintos da oração, a saber, as súplicas ou petições como necessidades urgentes. Sim, é urgente que nós estejamos orando. O apóstolo Paulo falou aqui sobre irmãos, né, que não estão aqui, uns porque estão em viagem, outros porque estão enfermos, né? Estaria orando pelo Zé Carlos, não sabia, também é um irmão, um amigo querido, pela Leila e pelo Pedro. Orações, como regra geral, intercessões, como um pedido feito com a prerrogativa da intimidade de um filho, ou que um filho tem em relação ao pai. E o apóstolo Paulo fecha isso com ações de graças. Assim como os solas são fechados, amarrados pelo soli deu glória, essas súplicas, orações, intercessões por todos os homens, por todos os que estão investidos de autoridade, lembrando que, à época, a autoridade sobre Paulo e Timóteo era o imperador romano.
que muitas vezes, na maioria das vezes, não era muito sensível e simpático à igreja, né? Lembremos-nos de Nero, né? A situação que Paulo ficou no tempo de Nero, como que acusado, sendo o principal líder dos cristãos, motivo pelo qual ele escreve a segunda carta de Timóteo como a sua última carta, né, cronologicamente, que Deus soberanamente nos permitiu ter em mãos, falando do abandono do apóstolo, né? A gente não gosta de usar esses termos, mas a gente olha para Paulo e a gente pode dizer esse grande homem de Deus, esse grande servo de Deus, que por se fazer tão pequeno, foi tão grande, tão fundamental na nossa caminhada como igreja, né? E serviu ao Senhor com tanto amor, com tanta devoção. Então ele fecha essa série de expressões com ações de graças, amarrando essa intercessão toda com aquilo que é devido ao Senhor. Somente Cristo é razão para que nós sejamos eternamente gratos a Deus. E eu creio, irmãos, que nós seremos salvos por toda a eternidade, porque para entendermos que nem toda a eternidade será suficiente para expressarmos plenamente a nossa gratidão pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por nós, sendo nós pecadores, indignos. O Senhor deixou a glória. Jesus não é o plano B de Deus. A gente já viu até essa teologia. Certa vez estávamos num trabalho, né, coral da segunda igreja, acho que o Felipe devia até estar lá, a gente foi para uma igreja, aquele amigo do seu pai que chamava ele, que mora ali perto de Queluz, numa igreja, a gente foi cantar lá. Você estava junto, né? Então, e aí a gente foi umas 2 vezes, uma vez a gente foi num trabalho que era um trabalho campal na cidade, na praça de Queluz. Eu estava lá como integrante do coral, mas tinha um outro pregador, tal. E aí o pregador começou a contar uma ilustração que me deixou, no mínimo, intrigado, depois abismado, né? E depois chocado. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Nesse púlpito, né, irmãos? Ainda mais agora com a internet aí, né? Muitas mídias fica tudo gravado, né? Então, cuidado. Antes o pessoal até esqueceu, eu nem lembro o nome do pregador. Se fosse hoje, com a internet eu sabia, né? Vou lá buscar. Vou dar um Google. E aí, falando sobre salvação, era um trabalho de evangelização. Haviam várias igrejas ali reunidas. Nosso coral foi lá cantar juntamente com outros. Cantamos, adoramos ao Senhor. E aí, na altura da pregação, ou na introdução, o pastor começou a falar. E ele disse, então, Deus viu o estado como o mundo se encontrava. E ele viu que não tinha mais jeito. Ele falou assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Aí ele começou a ver quem que poderia enviar, e um anjo falava, não, eu não vou. Aí o Gabriel, eu não vou. Não, eu não vou. Aí Jesus chegou e falou assim, já que não vai ninguém, vou eu. Deixa que eu vou. Né? Eu fiquei ouvindo aquilo, falei, meu Deus do céu. Eu não estou ouvindo isso, mas eu estou, né? Tanto que não saiu. Tem coisa que não tem como ser desouvida, né? Eu vim inventar esse neologismo. Já viu aquela coisa? Não tem coisa que não tem como você desver. Tem coisa que não tem como você desouvir, né? Eu queria ter desolvido isso. Desculpa esse termo aí, tá, Paulo? Paulo está até comichão, vendo tanto assassinando o português ao vivo aqui, a cores, né? Mas é como se Jesus fosse o plano B de Deus. Deus tentou de várias formas e, de repente, ele... Não tem jeito, ninguém vai. Já que ninguém vai, tá bom, já que ninguém vai, vou eu. Tá, eu vou. É igual o pai de família, né? Está lá em casa, aí, como fazer, ninguém faz isso aqui, pega isso aqui, já que vocês não vão, deixa que eu faço. Não. Jesus é o Cordeiro, conforme diz Apocalipse, que desde ante a eternidade já estava destinado para realizar a nossa salvação. Somente Cristo, porque Cristo foi designado para isso, e porque somente Cristo, solos Cristos, poderia nos dar essa segurança que hoje nós temos. O escopo da salvação aqui, quando se evoca o todos, não significa que todos, em termos numéricos, serão salvos. A gente sabe disso. Porque eu tenho certeza que o pastor Paulo ensina
e doutrina muito bem essa igreja, mas apenas para ficarmos no texto e para reforçarmos que a salvação é de alcance universal, mas não no sentido de incluir todas as pessoas, mas todo tipo de gente que, porém, precisam passar pela mesma porta. Os que entram pelo caminho podem ter vindo de vários outros caminhos, origens, com variadas e distintas histórias de vida, como vocês aí, cada um de nós temos uma história de vida, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus medos, com os seus traumas, mas todos estamos no mesmo caminho, somente Cristo. Todos somos tratados pela mesma graça, somente a graça de Cristo, pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, somente o Espírito de Cristo. O caminho, a porta, o plano, o autor da salvação não mudam. Jesus, somente Cristo precisa ser o caminho, a porta, aquilo que nos torna um e nos identifica como povo, como família, como igreja de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo estava tratando um problema que acontecia na igreja, nessa igreja que era uma igreja muito problemática. Talvez pareça com a terceira igreja presbiteriana independente, mas não com a igreja Batista do Redentor, porque aqui nós não temos problemas, mas lá na terceira igreja nós temos. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim. E ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês são edifício de Deus. É interessante essa ilustração, porque um edifício ele precisa ter o quê? Fundamento, alicerce. Continuando, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, prudente, cuidadoso. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente, irmãos. E somente Jesus Cristo é suficiente. E se alguém não está satisfeito com Jesus Cristo, não estará satisfeito com nada. Mas aquele que não está satisfeito com Jesus Cristo, por outro lado, é porque ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo. Porque a partir do momento que nós somos tomados pelo Senhor, nós experimentamos a salvação, nós somos alcançados, transformados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós ficaremos plenamente satisfeitos. Se nós não estamos satisfeitos, nós precisamos pensar. Estamos buscando, em termos de salvação e de vida com Deus, somente Cristo? Paulo diz que ele e Apolo eram colaboradores de Deus, é um privilégio. E sim, os que trabalham pela salvação de vidas, pelo conhecimento da verdade, do caminho e da vida que é Jesus Cristo, são muitos. Ao longo da história, o Senhor levantou milhares de pessoas para glorificar o seu nome. Mas a mensagem e o conteúdo dessa mensagem é e aponta apenas numa única direção, somente na direção de Cristo. Tudo que possa ser colocado aí no meio vai trazer confusão, vai tirar o gosto, vai tirar o efeito, vai macular aquilo que é imaculado. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. E agora eu gostaria de citar o Dr. Joel Bick, professor e presidente do Seminário Teológico Reformado Puritano. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante.
Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que quem Ele é e o que Ele fez em sua morte e ressurreição são o conteúdo fundamental da Escritura. Ulrico Zwinglio disse: Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem Ele, o corpo está morto. Nós temos aqui a cruz vazia. Se você colocasse isso numa sala de reuniões, ali, na época neotestamentária, as pessoas achariam isso tremendamente escandaloso e estranho, porque você estaria colocando um instrumento de morte. Seria mais ou menos como se a gente tivesse aqui uma pequena miniatura de uma guilhotina. Imagine isso, no lugar dessa cruz aqui, uma guilhotina. Imagine uma forca com um nozinho pendurado aqui. Seria isso. Ou uma foice, imagina. Uma foice, aquela, né? Aquela clássica foice do ceifador sinistro da morte. Imagine isso. Usa a sua imaginação agora. Você olharia isso e acharia isso tremendamente estranho. Algo sem sentido. Mas você olha para a cruz e ela tem sentido para você e tem para mim. Porque foi na cruz que o Senhor realizou a nossa salvação. Mas você não pode esquecer isso. Que isso aqui é um instrumento de morte, mas que se tornou um instrumento de vida. Porque na mesma cruz, ou na cruz feita com a mesma madeira, não exatamente a mesma madeira, mas do mesmo material que foi feito aquela manjedoura onde o corpo do bebê Jesus foi colocado quando ele nasceu, anos mais tarde, do mesmo material, seria feita uma cruz onde o nosso Salvador, o seu Salvador, o meu Salvador, ele deixaria esvair o seu sangue e sofreria sobre ele, sobre o seu coração, toda a ira de Deus destinada para mim. E agora me permita quebrar essa regra do português que eu deveria falar para você, mas nesse caso eu tenho que falar para mim, e destinada para você, foi derramada sobre Jesus Cristo. A gente precisa lembrar, irmãos, que a salvação é de graça, mas ela não foi sem preço. Se você está aqui hoje, se você pode ter certeza que se você partir, se você não chegar em casa hoje para cumprir a sua agenda, porque na agenda de Deus há outra coisa para você, você vai estar com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, que é incomparavelmente melhor, e não porque você é melhor, não porque você é como aquelas pessoas, às vezes no trem, né? O pessoal viaja muito aí no Rio, e até isso tinha no ônibus também, né? A pessoa entra, olha, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar me drogando. Falei, que bom para você que você não está fazendo nada disso. Não, mas eu estou aqui vendendo, né, esse negocinho aqui e tal, então me ajuda, né? Como se eu tivesse, né? Você tivesse assim, poxa, que legal, você não está matando ninguém, você não está roubando, você não está se drogando. Maravilhoso, eu vou comprar porque você é uma pessoa sensacional. Você poderia pensar isso, eu poderia estar matando, roubando, eu poderia estar vendo, sei lá o que está passando agora, né? Esporte espetacular, nem sei se tem isso, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, na manhã de domingo, eu estou aqui neste culto. Você é privilegiado, eu sou privilegiado, porque se nós estamos aqui, é porque nós cremos em Cristo, somente em Cristo. E o Senhor nos ama, e o Senhor nos tem na conta de sua família. Porque falamos da centralidade de Cristo na fé protestante, fundamento da fé protestante, apenas para a gente situar historicamente, a igreja romana, ela criou um arcabouço doutrinário que deixou essa suficiência de Cristo totalmente obscurecida. Por exemplo, a doutrina das penitências. De acordo com essa doutrina, no batismo, os pecados são expiados, perdoados. Só que a partir do momento que a pessoa é batizada,
ela precisa alcançar o perdão dos seus pecados, cometidos após o batismo, através de atos de penitência. A graça só vai até aquele momento do batismo. A partir dali, é contigo. Você que se vire nos 30. Assim, a penitência, que é um dos 7 sacramentos, tem o objetivo de mitigar a culpa do pecador, ou seja, suavizar, aliviar, aplacar a nossa culpa, como se nós pudéssemos, de alguma maneira, por algum ato, aplacar, suavizar a nossa culpa. E eu estava vendo alguma coisa sobre isso, achei interessante a explicação sobre os graus de penitência. 4 graus, preste atenção. Primeiro, o pranto. Quando o penitente chegava às portas do templo e, com lágrimas, rogava aos que entravam para que orassem por ele. Aquele que não entrava. Tem muita gente que ainda está nessa pegada, né? Não entra no templo. Aqui não. Mas tem gente que é assim, fica de longe. O segundo grau é o ouvir a palavra na entrada do templo, onde a pessoa devia se retirar assim que orações começassem a ser feitas. Mas ele podia ouvir a palavra. Tem gente que até hoje, nossas igrejas, eu vejo igrejas por aí estão assim, né? O pessoal fica na porta do templo, ouvindo a palavra. É o segundo grau de penitência. O terceiro era a prostração no fundo da igreja. Já começou a entrar, está lá no fundão. É igual o pessoal aí, está lá no fundão. Onde esse penitente podia ficar na companhia de novos convertidos, mas ele era obrigado a sair antes dos sacramentos serem ministrados. E o quarto grau, aí sim, era o estar junto, de comunhão. Porque, a partir desse momento, ele podia, o penitente, aquele que buscava o perdão, ficar junto com os demais cristãos, não precisava sair com os neoconversos, e, com o passar do tempo, ele ia evoluindo e podia participar dos sacramentos. E podia até participar da oração. Um sistema penitencial que buscava, de alguma maneira, manter o controle, manter a ordem na igreja, porém, cujo problema principal era que ele apontava para o fato de que a igreja ensinava que Cristo havia expiado, perdoado e lavado apenas uma parte dos pecados. Ou seja, a salvação seria um trabalho realizado em conjunto, em parceria, de Deus por intermédio de Cristo e com o ser humano, no seu cuidado, no seu zelo de estar penitenciando-se a fim de que os seus pecados pudessem ser perdoados a partir dessas atitudes, desse esforço que ele fazia para se penitenciar. E a teologia protestante, ela vem dizer que não. A salvação é fruto do trabalho de Deus, não do trabalho do homem. Não é uma parceria do homem com Deus. Embora, sim, nós reajamos a essa salvação, porque um salvo, ele vive como um salvo. Aqui não há um pensamento de pretensa arrogância e de desleixo, de falta de cuidado, irmãos, com a nossa vida, com a ortopraxia. Não adianta a gente crer certo, ortodoxia, se a gente não vive de maneira certa. A gente precisa viver aquilo que a gente crê, porque senão a gente está sendo enganando-nos a nós mesmos. Tiago já diz isso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas a salvação, sim, ela é uma parceria, mas uma parceria entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E a nós cabe apenas com o coração grato receber essa salvação e vivermos como salvos. Essa burocracia espiritual era terrível, sem falar daquilo que era utilizado para auxiliar nos atos penitenciais. Tudo isso era o contexto da reforma, onde surgiu o solus Christus, somente Cristo. As relíquias
Eram objetos sagrados que tinham poderes de conferir graças àqueles que as buscassem. Uma relíquia era um objeto ou uma parte de um corpo de um santo que tinha por fim ajudar nessa expiação de pecados. E foi durante o período da Idade Média onde começaram a se construir as grandes catedrais, sendo a mais emblemática a de São Pedro, né? Que foi a que motivou Martinho Lutero a escrever, dentre outros motivos, a escrever as suas teses. Uma das coisas que ele bateu muito forte, que foi a venda de indulgências. Essas catedrais precisavam de recursos. E então, foi durante esse período que as relíquias atingiram o seu auge. Tinha de tudo, gente. Tinha de tudo. Pé de santo, que quem buscasse provocava milagres, enfim. E até mesmo gotas, pretensas gotas do sangue de Jesus, lascas da cruz, pregos da cruz. Só os irmãos terem uma ideia, só em Portugal, no registro, que eu não sei quão atualizado ele é, haviam 8 lascas da cruz, ainda, né? Chamado de Santo Lenho, na igreja matriz de Passos de Brandão, ainda hoje. Mosteiro de Moreira, em Maia, na igreja de Veracruz, no Alentejo, na igreja do Desterro, em Lisboa, na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, em Lisboa, na igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Seixal, na igreja matriz de Arronches, isso pedaços, lascas da cruz de Cristo. E uma cruz feita com um pedaço da cruz de Cristo, que foi de Helena, ou Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Isso é em Portugal. Eu fico pensando, né? Ou Jesus era muito mais alto do que a gente imaginava, com o tamanho de uma cruz para virar tanto pedaço e espalhar pelo mundo inteiro assim, ou a cruz era muito maior do que a história nos mostra, né? Além disso, havia a prática romana das indulgências, como já havia dito, e que havia perdido todo e qualquer filtro e todo bom senso. Das viagens para ver a peregrinação ao túmulo de Pedro, instituídas pelos papas, no início da Idade Média, até a venda de documentos que garantiam a saída rápida e certa das almas dos entes queridos do purgatório, tão logo, como dizia o maior propagandista da venda de indulgências, Johann Tetzel, um monge que dizia, e acho que ele foi o pai dos marqueteiros, né, que tão logo se ouça o tilintar das moedas ao cair no cofre dos vendedores de indulgências da igreja, tão logo a alma do seu ente querido sairia do purgatório em direção ao paraíso. Que propaganda, né? Que sacada. O grande problema é que nós vemos com isso que, para que a sua salvação fosse mais rápida, você deveria ter o quê? Dinheiro. Porque onde ficavam os pobres nisso tudo? E quem não tinha dinheiro? Tudo isso apenas serve para nos lembrar que nós, seres humanos, temos uma tendência espiritualmente pecaminosa para uma rebelde independência dos verdadeiros meios de graça do Senhor. A gente não pode se subestimar, irmãos. É por isso que os reformadores bateram na tecla dos solas, lembrando que somente Cristo, que é o nosso tema nessa manhã, é o grande fundamento. Mas quem constrói sobre alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo, já disse Paulo em 1 Coríntios 3. Eu quero conferir também com vocês Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe,
perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Sabe, irmãos, preste atenção nisso. Quem Deus é, não depende da forma como nós cremos nele. Mas Deus se importa em saber quem Ele é para você. Ele não precisaria disso, porque isso não altera quem Ele é. Você entende? Deus, se você crê da forma certa, da forma errada, literalmente, né? Isso vai ser problema seu. Ele vai continuar sendo Deus, todo-poderoso, glorioso. Não vai diminuir isso aqui da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania. Mas porque Deus nos ama, e a prova maior foi que Ele entregou Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, é que de fato eu posso afirmar aqui nessa manhã que Ele se importa com você. E da forma como você crê nele, porque Ele sabe que isso determina a sua maneira de se relacionar com Ele e os efeitos da salvação na sua vida. E vocês, Ele está falando para os seus discípulos, a voz de Jesus continua ecoando séculos depois e chega até nós, neste salão, nessa pequena cidade de Volta Redonda, que sabe lá o que era isso aqui quando Jesus disse isso há quase 2000 anos atrás. A gente não sabe nem o que tinha aqui. Mas essa pergunta é dirigida para nós também, assim como a oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de crer. Você estava incluído nessa oração. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não a conquistarão. Pedro, enquanto Pedro é um pedrisco, é uma parte, é uma lasca dessa grande pedra, podemos assim dizer, o Senhor é o grande rochedo da salvação, somente Cristo é o fundamento da igreja. E é porque a igreja está fundamentada em Cristo, que mesmo neste mundo onde as forças da morte têm se levantado, elas não prevalecerão. Nem todo inferno em fúria que se levante, como disse, como compôs a melodia, a poesia de Castelo Forte, há tantos anos atrás, Martinho Lutero. Nem que demônios incontáveis venham sobre a vida da igreja, se esta igreja, se este crente estiver firmado somente em Cristo, eles não vão prevalecer, porque Cristo é maior e mais forte do que tudo, do que todos. O próprio Pedro entenderia e escreveria sobre isso lá na sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 4, onde ele diz, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, porque somente Cristo traz consequências espirituais de salvação sobre aqueles que creem, mas também traz graves consequências sobre aqueles que não creem. Sim,
Mas para os que não creem, está falando lá dos judeus. A salvação vem dos judeus. Eles rejeitaram a pedra, o fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra mais importante, a angular. E também ela é pedra de tropeço e rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Os reformadores disseram que Jesus é o grande fundamento, Jesus é o caminho seguro e certo até o céu. A reforma definitivamente rejeitou a doutrina que proclamava o Papa como o grande sumo pontífice, o vigário de Deus na terra, o representante, o cabeça, porque o supremo e único mediador entre Deus e os homens não é o Papa, não é qualquer outro santo, não é Maria, por mais que ela seja bem-aventurada. Nós não temos nada contra Maria, nem podemos ter, um dia vamos encontrar com ela no céu. Mas nenhum outro santo, por mais virtuoso que ele tenha sido, nem apóstolos, e hoje qualquer outro tipo de mediador, seja apóstolos modernos, bispos ou pastores, ou qualquer instituição, ninguém pode assumir o lugar que é destinado apenas a Jesus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 14,6, respondendo a Tomé, que disse, quando Jesus estava consolando seus discípulos, dizendo: olha, gente, não fiquem abatidos, né? Porque eu estou indo, mas eu estou cumprindo, isso está tudo dentro de um plano de Deus, eu vou preparar lugar para vocês terem essa segurança em mim. E vocês sabem o caminho para onde eu vou. Embora Tomé já caminhasse com o Senhor, ele disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai, como nós vamos saber o caminho? E ele respondeu para Tomé, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que Jesus trata pessoalmente com cada um de nós. Apesar dele ter respondido para esse princípio vale para todos nós, mas é interessante que ele ouviu Tomé. Ele não ignorou Tomé. Às vezes a gente acha que Deus possa, de repente, não estar atento àquilo, às nossas lutas. Talvez você esteja aqui pensando: mas Deus não está pensando em mim, Deus está pensando em você. Ele está olhando para nós como igreja, como um todo, mas está vendo nesse todo, cada um de vocês. Deus está olhando exatamente dentro do seu coração, o que você está pensando nessa hora, a sua dúvida, o seu temor, a sua luta. Ele responde de maneira pessoal, porque Ele é Deus. E Ele disse para Tomé: olha, Tomé, eu sou esse caminho, eu sou essa verdade, eu sou a vida. Os reformadores disseram que Jesus, e somente Cristo, é o grande fundamento, o caminho certo e seguro até o céu, e o nome que está acima de todo nome. Mais uma vez, Pedro, em Atos 4, a partir do verso 8, cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados porque hoje realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. O famoso texto, da cura daquele coxo, do aleijado, na porta do templo. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados,
pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Quando você anda com Jesus, a sua identidade é transformada a partir do reflexo da glória de Deus na sua vida. Mas você precisa andar somente com Jesus. E eles viram isso em Pedro. Um nome que está acima de outro, que está acima de todo nome, porque não há nenhum nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Eu quero citar mais uma vez o Dr. Joel Bick, quando ele fala sobre a questão do mundo que nós vivemos, essa teologia pluralista. Nós precisamos urgentemente ouvir solos cristos em nossos dias de teologia pluralista. Quem gosta um pouco mais de teologia, assim, a gente sabe, o pastor Paulo sabe, que muitas vezes nós não estamos pastoreando a igreja local sozinhos. Porque durante a semana você é exposto a uma série de teologias, você recebe uma série de mensagens no WhatsApp, no YouTube, uma série de coisas, a gente tem que tomar cuidado, né? Você come em qualquer lugar, em qualquer sovaco de cobra, em qualquer birosca que você vê assim, você entra e vai comer? Não come em qualquer lugar, né? Não sei que você estiver com muita fome, mas se você olhar alguma coisa aí assim meio estranha, você pensa, peraí, você entra naquele self-service, né? Aí você vê uma barata saindo por trás do carrinho de comida, você olha assim, ainda que a lesminha não tenha nada a ver com isso, uma lesminha andando na salada. Você tem coragem de comer num lugar como esse, comer assim? Então, eu acho que, eu não vou nem perguntar, porque tem gente que é tão crente, porque crente, né, já sabe, né? Jesus já disse que no céu vai ter um banquete para os crentes ficarem animados para ir lá, porque crente come com a beleza. Tem gente que fala, não, eu como, mas a maioria não vai comer. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com os alimentos, com as refeições que nós fazemos fora da nossa comunidade local, porque a gente pode estar se complicando e a gente pode ter uma indigestão espiritual. Mas vamos lá. Nós precisamos ouvir de solos cristos em nossos dias de teologia pluralista. Muitas pessoas hoje questionam a crença de que a salvação é somente pela fé em Cristo. Como Karl Braten diz, eles estão voltando à velha e falida forma de abordagem cristológica do século XIX, do liberalismo protestante, e chamando-a de nova, quando na verdade é pouco mais que jesusologia superficial. O resultado é que atualmente muitas pessoas, como Niebuhr, dizem sua famosa frase a respeito do liberalismo teológico. Muitas pessoas proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem cruz. Não. Nós precisamos continuar olhando para Jesus, olhando para a cruz, entendendo que somente Cristo poderia nos substituir nesta cruz e nos salvar com essa tão gloriosa e poderosa salvação. Eu quero caminhar para a conclusão dizendo que somente Cristo, solos Cristo, não é apenas uma divisa, um lema bonito, marqueteiro, porém uma afirmação primordial, fundamental e necessária para a salvação. Porque ela nos confere uma identidade de povo de Deus, nos dá uma segurança que nenhuma outra verdade humana temporal poderia nos conferir e nos envia em missão para este mundo que está perdido em suas falsas verdades que conferem frágeis fundamentos. No final do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz que ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios e na verdade. Algumas perguntas para a gente encerrar. Você está disposto a viver e, se necessário, morrer por essa verdade, somente Cristo? Certa vez um jovem, ele foi condenado no sistema ditatorial à pena capital, à pena de morte,
por causa dos ideais que ele defendia. Quando ele estava diante do seu executor, formalmente lhe foi perguntado: você sabe por que você está morrendo? E aquele jovem encheu os pulmões e disse: sim, eu sei pelo que eu estou morrendo. Mas eu pergunto, e vocês sabem pelo que estão vivendo? A verdade que é Jesus Cristo, ela tem sido falsificada, adulterada, até mesmo nas igrejas hoje. Nós conhecemos as muletas da Idade Média com respeito à salvação. As penitências, relíquias, indulgências, e foram, no seu tempo, denunciadas como um caminho que não conduz até a salvação, nem a Deus, nem a reconciliação, nem ao perdão dos pecados, não dão sentido à vida. Mas e hoje? Será que nós não temos sido tentados, mesmo como cristãos evangélicos, e às vezes reformados, protestantes, a ter Cristo e mais alguma coisa? Um complementozinho, um plus, para dar uma garantida? Quem sabe muitos achem que Cristo não é o suficiente, a sua dedicação nas coisas do Senhor vão completar essa obra da salvação. Eu quero dizer para você que fazer coisas para Deus não significa estar na presença de Deus e ter vida com Deus e relacionamento com Deus. Tem muita gente fazendo muitas coisas para Deus, mas não tem vida com Deus, não tem tempo com Deus, não vive em Deus. Não está vivendo somente em Cristo, mas está se fundamentando naquilo que ela faz para o Senhor. Talvez os seus dízimos e ofertas seriam a garantia da sua vida após túmulo? Obviamente não. Isso é privilégio. Mas tem muita gente que tem achado que pode confiar em Cristo e naquilo, na sua importância para a igreja. Não que nenhum de nós não sejamos importantes, sobretudo para Deus, mas a maior prova da importância que você tem para Deus foi Cristo ter morrido por você na cruz do Calvário. Talvez o seu ministério na igreja, ou a sua fina estirpe, o seu pedigree evangeliquez, não é o tempo que a sua família está na igreja que vai fazer com que você entre no céu, mas a sua vida com Cristo hoje. Não aquilo que você viveu, nem aquilo que você vai viver, mas como você está vivendo com Cristo hoje, somente com Cristo. Certa vez, se não me engano, o Cabrini estava entrevistando o Datena, e eu vi essa entrevista e não lembro de nada dela, senão disso. Ele perguntou para o Datena: você acredita em Deus? O Datena disse: eu acredito em Deus. Sim, eu acredito em Deus. Então você acredita no céu e no inferno? Datena disse: sim, acredito. Então o Cabrini perguntou: e Datena, para onde você acha que vai? Para o céu ou para o inferno? E o Datena respondeu assim, parou, pensou e disse: olha, eu acho que eu vou para o céu. Afinal, eu não fiz o suficiente para ir para o inferno. Há muitos cristãos ou crentes que não admitem, mas pensam assim. Steve Lawson disse que as pessoas que vão para o inferno merecem estar lá. As pessoas que vão para o céu não merecem estar lá. A primeira é a justiça de Deus. A segunda é a graça de Deus. Você e eu precisamos ser lembrados sempre que naquele glorioso, mas também terrível dia, o dia com letra maiúscula, o dia do Senhor, quando nos apresentarmos perante o trono do Eterno, Ele olhará para nós e irá procurar apenas as marcas do sangue do Cordeiro nos umbrais do nosso coração. Solos Cristos, somente Cristo é a nossa garantia, é a nossa justiça, a nossa justificação, a nossa bendita esperança e a nossa eterna salvação. Que você possa crer nisso, viver isso e pregar isso para que outros também creiam somente em Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.